Olá, seja bem-vindo ao canal Polaris. Hoje apresentamos o conto O Fiel Dom José. Boa história! Era uma vez um príncipe que encontrou numa sapataria um rapaz tão vívido e simpático que desejou tê-lo como amigo e companheiro. Era o filho do dono da loja. Mais tarde o rei foi lá, pedir ao sapateiro que desse seu filho para viver com o príncipe. E o sapateiro cedeu. O rapaz se chamava José, e o rei lhe deu o dom. Todo mundo no reinado só o conhecia, daí em diante, por Dom José. O príncipe e Dom José eram inseparáveis nas festas, passeios e caçadas. O rei tinha uma filha muito bonita, mas invejosa e de mau gênio. Vendo aquela amizade do irmão com Dom José, ficou cheia de ciúmes e planejou desfazer o afeto que ligava os dois moços. Uma manhã mandou dizer a Dom José que fosse conversar com ela no seu próprio quarto. Dom José procurou o príncipe, contou o convite e perguntou se devia ir. Vá, Dom José. Dom José foi e a princesa o recebeu muito bem, e ficou meia hora conversando assuntos tolos, negócios da cidade. Meia hora depois, Dom José saiu e foi contar ao príncipe o que havia acontecido. No outro dia sucedeu o mesmo, mas a princesa prendeu o moço uma hora no seu quarto. E apesar de saber de tudo, o príncipe começou a ficar desconfiado das conversas. Pela terceira vez, a princesa mandou buscar Dom José e só o despediu hora e meia depois. Dom José repetiu toda a conversa ao seu amigo, mas o príncipe não acreditou e, julgando que ele tivesse tentado seduzir sua irmã, pediu ao rei para expulsá-lo do reinado. O rei, mesmo a contragosto, mandou Dom José sair e ir morar numa ilha distante. Ficando sozinho, o príncipe não achava graça em coisa alguma, emagrecendo, definhando, não querendo caçar, nem assistir às festas. Chegou mesmo a adoecer de ficar na cama, e o remédio para tal situação foi o rei mandar buscar Dom José. Com a notícia da vinda do amigo, o príncipe foi melhorando e saiu uma bela manhã para caçar. Andou pelos campos, quando viu, distante, numa relva muito verde e brilhante, uma abóbora enorme, coberta de uma névoa faiscante que quase o deixava cego. O príncipe baixou a aba do chapéu, aproximou-se da abóbora e viu que estava fechada e tinha um letreiro. Para Dom José será, quem daqui tirará. O príncipe quis tocar, mas a abóbora desapareceu. E voltando para casa, o príncipe encontrou Dom José, e os dois ficaram muito felizes conversando. No outro dia, cedinho, lá foram caçar. O príncipe foi andando no caminho anterior, levando o companheiro para o lado onde vira a abóbora encantada. Sucedeu o que se esperava. Viram a campina verde e a névoa faiscante que não deixava enxergar. Foram para perto e leram o letreiro. Para Dom José será, quem daqui tirará. Dom José botou a mão em cima da abóbora e esta se abriu, mostrando a mais linda princesa do mundo. O príncipe ficou assombrado com a beleza da moça, e Dom José, enquanto a tirava de dentro da abóbora, lhe disse: O que sou, devo ao príncipe, meu senhor. Esta é a ocasião de começar a pagar os benefícios recebidos. Dou esta princesa ao príncipe, meu senhor, para ser sua legítima esposa. O príncipe ficou radiante de contente e a princesa sorriu para ele, satisfeita com a decisão de Dom José.
Ficaram muito animados, conversando, e a moça estava encantada. Como o sol se tornou quente por demais, os três resolveram passar a força do calor abrigados na sombra de umas árvores bastante copadas. Deitaram-se e o príncipe e a princesa adormeceram logo. Dom José ficou acordado, vigiando. Lá para as tantas, 3 rolinhas passaram voando. Fizeram umas voltas em 3 raminhos, bem em cima da cabeça de Dom José, e começaram a falar. Disse a primeira: o príncipe está muito vaidoso por ter recebido a princesa, mas não se aproveitará dela. Quando passarem o rio, ela pedirá água corrente e, bebendo, morrerá. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore vai se transformar. A segunda continuou a profecia. E se a princesa não morrer da água corrente, há de morrer quando beber a primeira colher de sopa no jantar desta noite. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore vai se transformar. A terceira rolinha concluiu. Mesmo que a princesa escape da água e da colher envenenada, será devorada pela serpente de 2 cabeças na madrugada. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore vai se transformar. Dom José ouviu tudo e logo que as rolinhas voaram, levantou-se, acordou os príncipes e seguiram viagem. Foram passando o rio e a princesa, quando viu as águas claras, correntes e frias do rio, começou a ter sede e a pedir um copo para beber. Vão seguindo, que eu vou buscar água e levo, disse Dom José. Os 2 continuaram a jornada e Dom José, quando os alcançou, algum tempo depois, foi explicando que havia caído e perdeu toda a água, mas estavam perto do palácio e lá havia tudo do bom e do melhor. Chegando, foram logo festejados. O rei e a rainha abençoaram a princesa, cobrindo-a de carinhos e anunciando logo o casamento. Dom José foi o padrinho e a irmã do príncipe a madrinha. De noite houve o banquete, com todos os homens ricos do lugar, e Dom José pediu para não ficar com todos na mesa, e sim servir como criado. Os noivos ficaram surpreendidos com aquele pedido, mas, com Dom José insistindo, cederam, e ele serviu como mordomo. Logo que puseram a sopa nos pratos e a noiva segurou a colher de ouro, quando estava colocando na boca, Dom José correu, tirou de sua mão e entregou uma outra colher de prata, dizendo assim: coma com esta e não pergunte por quê. O noivo fez um ar de zangado, mas nada disse. Acabou-se o jantar e houve o baile. Dom José foi ao príncipe e pediu por um último favor: deixasse ele dormir no mesmo quarto do casamento. O príncipe e a noiva se espantaram, mas, sendo Dom José, entenderam que merecia tudo e aceitaram o pedido. Dom José foi buscar um alfange, o amolou como uma navalha e escondeu debaixo de sua cama, preparada no mesmo quarto dos noivos. Recolheram-se todos e Dom José ficou acordado, atento a tudo. Pela madrugada, quando caiu a friagem, ouviu-se um som arrastado e foi aparecendo pela janela o bicho mais horroroso da terra. Uma serpente que não tinha fim, preta, grossa, com 2 cabeças, capaz de engolir sem mastigar vários bois. Então Dom José pegou o alfange e assim que a serpente passou o batente da janela, sacudiu um golpe tão violento que decepou as 2 cabeças de uma só vez. Um jorro de sangue esguichou e 3 pingos salpicaram a face da princesa que estava dormindo. Dom José limpou tudo, atirando o corpão da serpente para fora. Esta, assim que bateu na terra, sumiu. Dom José viu as 3 gotas de sangue na bochecha da princesa e foi tirá-las com todo cuidado. Quando estava passando muito de leve a ponta dos dedos,
a princesa acordou e gritou que Dom José estava querendo lhe faltar com respeito. O príncipe ficou furioso, mas Dom José não se defendeu. Amanheceu o dia e o príncipe foi se queixar ao rei. E Dom José, condenado a morrer degolado imediatamente. Todos do reino se juntaram para assistir sua morte. Antes de subir para o tabuado onde seria cortado seu pescoço, Dom José pediu para contar uma história. O rei consentiu, e Dom José começou lembrando sua vida. Contou as vozes das 3 rolinhas, e quando disse como havia livrado a princesa de beber a água fresca do rio, ficou transformada em mármore até o peito. Disse como trocou a colher de ouro envenenada por uma de prata. Se transformou em mármore até o pescoço. E quando contou o caso da serpente de 2 cabeças, transformou-se em mármore por completo, como uma estátua. O rei, a rainha, os noivos e a princesa choraram. Choraram demais, lastimando Dom José. Todo o povo chorou também. O príncipe mandou construir um pedestal no jardim e colocou ali a estátua de mármore, onde passava a maior parte do dia, chorando e recordando o fiel Dom José. Meses depois, estava o príncipe nesse lugar, quando 2 rolinhas vieram voando e pousaram nos ombros da estátua, começando a falar. Disse uma: agora que o príncipe sabe quem era seu amigo e o que valia o fiel Dom José, encantado para livrar a princesa da morte. Respondeu a outra: é verdade, mas para tudo há remédio. Quando nascer o filhinho do príncipe, passe este alfanje no pescoço do menino e molhe toda a estátua nesse sangue inocente. Dom José voltará a viver como antes. O príncipe ouviu essas palavras e ia se levantando quando 2 amas vieram correndo do palácio, avisando que a princesa tivera um menino tão bonito como o dia. O príncipe não perdeu tempo. Correu até o quarto, beijou a mulher, segurou o filhinho nos braços e voltou para junto da estátua. Puxou a espada e cortou o pescoço da criança, molhando o mármore no sangue inocente. Assim que acabou, a estátua estremeceu e Dom José pulou do pedestal para baixo, exatamente como era antes. E antes de abraçar o príncipe, pegou na cabeça e no corpo do menino, juntou as partes e a criança ficou sã e salva, apenas com uma listinha vermelha no pescoço. Abraçaram-se como irmãos, chorando de alegria, e Dom José entrou no quarto da princesa, levando o menino nos braços, dormindo tranquilamente. As festas foram as mais compridas e bonitas deste mundo, e Dom José casou com a irmã do príncipe, vivendo até 100 anos na mais perfeita felicidade.